Muito bem, são 8 horas e 39 minutos, manhã de terça-feira, estamos ao lado aqui, recebendo mais uma vez na Play Total FM, o doutor Igor Precinotti. Bom dia, doutor. Começamos a semana de forma diferente, né? Não numa segunda, mas numa terça-feira. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Serginho. Eu tô vendo que o Serginho tá animado aqui. Eu falei, o que tá acontecendo? Hoje é terça. Hoje é terça-feira. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todo mundo. Boa semana a todos. Muito Legal. feliz de estar aqui. Vamos começar falando a respeito de vacinas particulares, né? Por que é tão importante vacinar as crianças desde cedo, doutor? Então, a ideia dessa conversa aqui é porque muitas vezes aparece no meu consultório alguém falando assim, doutor, qual é a diferença, né, de vacina particular, vacina do SUS, qual a diferença, né? Se há diferença. Então vamos falar, eu falei, Serginho, então é hora de conversar disso. E por que é importante vacinar, independente do local? A vacina é importantíssima para garantir a saúde, né, e o bem-estar das crianças. Porque a vacina, ela faz com que quando você toma a vacina, o seu corpo já aprenda a se defender daquela doença que a vacina está indicada. Então, se você toma uma vacina para sarampo, você ou não vai pegar o sarampo, ou se pegar, aquilo não vai ser grave, porque o seu corpo já está já aprendeu a se defender. O mesmo para cachumba, o mesmo para todas as doenças que as vacinas te protegem. Ou elas, ela é feita, ou ela te protege para você não pegar, ou se caso você pegue, você não evolui de maneira grave. E né? Só quem tem criança em casa ou quem já teve filho que sabe o tanto que é horroroso uma criança doente. Então, quanto mais você vacinar, melhor. Tá, e existe realmente diferença nessas vacinas que são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde e as vacinas que são fornecidas ou que as pessoas buscam em clínicas particulares? Então, efetivamente falando, as vacinas que hoje são do SUS, em algum momento ela já foi particular, né? Então, ou seja, diferença em si não tem, porque o SUS foi implementando as vacinas da rede particular para eles. Só que ainda existem na rede particular vacinas que não estão disponíveis no SUS. E elas variam de duas maneiras. Ou ela é feita de alguma substância que tenta fazer com que ela tenha menos efeitos colaterais, porque eventualmente uma vacina pode dar um pouquinho de febre, um pouquinho de dor, então ela é feita com algum produto que tenta diminuir o efeito colateral, ou ela é feita ou ela te protege de alguma doença que ainda não está implementada no calendário vacinal. Então existe sim algumas diferenças, só que lembrando que o que o SUS te oferece já é suficiente para te proteger das principais doenças. E para a saúde pública é excelente o nosso calendário vacinal. Tá, e com relação a essa questão da segurança e da eficácia das vacinas, existe também alguma diferença nessa questão do que é aplicado pelo SUS, daquilo que é fornecido pelo SUS? Aí sobre segurança, ambas são igualmente seguras e ambas são igualmente eficazes. Então, ou seja, para aquilo com que a vacina se propôs, ela é eficaz. Acontece que às vezes, na particular, a vacina se propõe a proteger outras coisas. Aí ela passa a ter uma eficácia diferente. Entendi. Mas em comparativo, a mesma vacina em ambos, particular e SUS, ambas são igualmente eficazes e igualmente seguras. Tá, para aquela pessoa que está nos acompanhando agora, inclusive pelo YouTube, aí de repente a pessoa quer fazer uma combinação. Eu vou pegar uma partezinha aqui do SUS, o brasileiro gosta. Exatamente, também, porque e outra particular. E aí? Como é que funciona? Exatamente, essa é a pergunta-chave, né? A pergunta-chave da entrevista. Porque assim, ó, tem paciente meu que fala assim, olha, eu não quero nada no SUS, eu quero particular, porque realmente, mesmo tendo a mesma eficácia, eu sei que os efeitos colaterais podem ser menores. Beleza, você vai ter o mesmo nível de proteção, acrescido de algumas outras doenças, algumas outras vacinas que não tem no SUS. Só que isso é caro. Falei, então eu quero fazer no SUS, mas eu quero só pegar do particular aquilo que não tem no SUS. O que você me recomenda? Então aí existe sim a recomendação de algumas vacinas que não tem no SUS e que tem no particular.
quais são elas? É isso que eu ia te perguntar. Quais são essas Quais são vacinas? aquelas Quais vacinas você que recomenda? eu recomendo? Vamos lá. Tem algumas, né? Mas eu vou colocar duas aqui, que chega um pai e fala assim, olha, eu não tenho muita grana, mas eu tenho um pouco, eu quero pagar pro meu filho. O que você me recomenda? Eu falo, olha, faz todas pelo SUS e você vai fazer duas no particular, a meningo B e o rotavírus. Essas duas vacinas eu acho que vale a pena você fazer no particular. E aí, mas existe a diferença da vacina da meningite do SUS com relação a essas... Exatamente. Essa meningo B, pessoal, a meningite, a vacina de meningite, você tem no SUS uma muito bom, que é a ACWY. Então, a vacina meningocócica tem a bactéria tem. Só para a gente frisar, ambas são seguras e ambas são eficazes. Ambas são seguras e ambas são eficazes. É. Só que assim, dentre as bactérias que causam meningite, tem várias ali irmãzinhas, né? Tem que a gente coloca na letra A, B, C, D. Então, no SUS, você tem o ACWY. São 4 bactérias lá que causam meningite que você protege. Só que você não tem a B. Então, você faz a ACWY no SUS e a meningo B no particular. Então você acrescenta. Ah, por que não tem no SUS a B? Porque ela não é tão importante estatisticamente. A ACWY é que protege mais. Então você usa o do SUS. Se você tiver dinheiro, acrescenta o B, a meningo B. Se não, faz a ACWY. Você está falando da meningite? Aproveita para falar também do rotavírus, então. Então, cola as duas. O rotavírus, primeiro, o que é o rotavírus? Né? O rotavírus é uma doença infecciosa, é um vírus que causa uma diarreia bastante importante. De vez em quando tem surtos de rotavírus em creche, e aí várias crianças pegam diarreia, às vezes interno, ficam no hospital, 5, 6 criancinhas internadas com diarreia. Só que existe a vacina de rotavírus no SUS. Por que não funciona? Né? Por que eventualmente você ainda tem infecção por rotavírus? Porque da mesma maneira que lá do ACWY da meningite tem várias bactérias que causam meningite, o rotavírus você tem vários vírus que causam rotavírus. E o do SUS, você tem um vírus, a gente chama de monovalente. Então, você protege para um tipo de rotavírus. E no particular, você tem a nonavalente. Você tem 9 tipos de rotavírus dentro da vacina do particular. Então essa daí já é a diferença entre uma e outra do rotavírus no SUS e nas clínicas particulares. Então, eu recomendo, se você não tiver dinheiro, usa o rotavírus do SUS, está perfeito. O principal vírus que causa diarreia já vai estar protegido. Só que pode acontecer de dar o rotavírus em menores proporções para outros vírus. Já no particular, você tem os 9 vírus, né, os 9 vírus a mais, então você tem menos chance de pegar rotavírus. Então essas são as duas vacinas. Então se você tiver aí na dúvida, eu tenho dinheiro, não estou com dinheiro para todas, mas eu quero alguma. Vacina essas duas, meningo B e rotavírus. Hoje pela manhã eu estava fazendo o jornal e estava comentando a respeito da polio, né? Foi erradicada no país em 1989, mas o índice de vacinação vem fazendo isso, né, nos últimos anos. Isso é um e aí grande tem problema. toda essa preocupação. A gente vai falar aqui sobre essa questão da saúde pública, da vacinação, né, como ela contribui para a saúde pública, para a proteção individual das crianças, né, e o quanto isso impacta realmente, né, a grande preocupação de repente você ter uma doença já erradicada de volta, você ter sarampo de volta, você ter essas doenças de terceiro mundo. Né? Exatamente. Assim, aconteceu uma coisa muito triste, né, que foi um retrocesso na mentalidade das pessoas. O brasileiro sempre brigou por vacina, sempre quis vacinar seus filhos e isso sempre garantiu que a gente tivesse... E todas essas já estão aí há quantos anos, né? E são seguras, sempre foram vacinados. As pessoas que reclamam da vacina, os seus pais vacinaram elas. É muito maluco, só estão aqui saudáveis porque foram vacinadas. Então, não querendo dar essa segurança para os filhos. Uhum. E a vacina é muito bom, tanto individualmente, porque ela protege a criança, como de maneira pública, de saúde pública, pelo efeito, né? E as consequências pessoais que isso traz também, né, doutor? Pela imunidade de rebanho, você consegue proteger a comunidade. E aí, isso é interessante. Então, vacinar é importante não só para você, indivíduo, como para a comunidade em si. Você está falando dessa questão, né, esse conceito de imunidade de rebanho, né? A gente ouviu muito isso, principalmente durante a pandemia. Então, pouca gente sabe o que é imunidade de rebanho, falou muito, mas assim, dá para explicar. A imunidade de rebanho é uma característica que acontece com pessoas, com comunidades que ficaram muito doentes com uma determinada doença ou que foram vacinadas, em que você dificulta a cadeia de transmissão. Mais ou menos assim,
se você vacina todo mundo, ninguém pega a doença. Uhum. E o vírus para de ser transmitido. Mas você tem como você parar a barreira de transmissão não vacinando a todos. Por exemplo, sabe aqueles filmes antigos de incêndio, em que tem uma fila de gente e vai transferindo o balde da água de um para o outro, Sim. de um para o outro, de um para o outro? Então você pega o balde, transfere de um, o outro passa para o outro e vai lá e apaga o incêndio. Faz de conta que esse balde é um vírus. Então esse vírus vai passando de pessoa para pessoa. A partir do momento que você vacina aquela pessoa, você amarra a mão de uma pessoa que está ali no meio. Então na hora que você vai passar o balde para aquela pessoa, ela está com a mão amarrada, ela não consegue pegar o balde e por conta disso o balde não vai para o próximo. Então isso que é a imunidade de rebanho. É você não... O fato de algumas pessoas estarem vacinadas, elas deixam de transmitir. Então, a pessoa se vacina, ela, além de proteger a si mesma, ela protege o próximo, porque ela não vai transmitir o balde para o próximo. Então, isso é que é a imunidade de rebanho. Agora, sim, o importante é, para cada vírus, para cada característica de infecção ou bactérias, você tem um número adequado de pessoas vacinadas para conseguir essa imunidade de rebanho. Não é só vacinar 2. Então, para cada, porque não é uma linha de transmissão, é uma rede. Então, você precisa ter uma sequência de pessoas aí vacinadas para que você consiga essa imunidade de rebanho. E aí você protege quem foi vacinado e, eventualmente, aquele que não pode vacinar por doença ou por efeito colateral. Então é isso que é a imunidade de rebanho. Mais uma vez a gente repete, né? Uma situação tão simples, né? Que você pode resolver lá, vai lá com uma dose de uma vacina. E assim, né? E gratuito na maioria, Gratuito, quase 100% das vezes. Isso que a gente falou eu tô com dinheiro sobrando, eu quero mais. Mas se você não precisa fazer isso, o SUS já está suficiente na maioria das vezes. Mais uma vez, vamos pedir para o pessoal acompanhar o canal no YouTube, por favor. Para você que está nos ouvindo agora no rádio, né? Daqui a pouquinho o doutor vai lá, vai publicar no canal no YouTube. Daí você vai poder acompanhar essa entrevista de novo. Se você perdeu algum detalhe, alguma informação, se você quer, né, ouvir novamente, acompanhar novamente, está lá disponível. Então vamos lá. Então, a gente tem as redes sociais, todas essas informações estão lá e mais. Então, quem precisar, quem tiver interesse, Dr. Igor Pressinotti, estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e estou à disposição aí, qualquer tirar dúvida, quiser perguntar, estamos aí. Muito obrigado e boa semana. Aproveito para seguir, né, para compartilhar também no YouTube. E se inscreva, compartilhe, que assim, essa é uma informação que todo mundo precisa. Eu não sei se você viu aqui, mas tem gente pedindo música aqui, você viu quem é? Meu irmão. Ô, Alex, um grande abraço. Fica com Deus, Alex. E o Érico, eu tenho outro irmão também, então um abraço ao Érico e o Alex. Fica com Deus a todos. Tchau, tchau.